Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos mergulhar em um tema que está moldando o futuro da indústria e da nossa sociedade: a evolução da automação e transformação digital. E para nos guiar nessa jornada, temos a honra de receber um dos maiores especialistas no Brasil do assunto, Márcio Venturelli. Um prazer! Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui conosco e gostaria de começar com a sua apresentação. Por favor. Vamos lá. Bom, queria começar a falar um pouco para você sobre o prazer e o privilégio de ter se formado praticamente dentro da indústria, né? Talvez essa foi o grande diferencial da minha trajetória. Eu venho de um modelo de escola que hoje é um pouco mais difícil de se fazer, mas eu tive o privilégio de passar por formações como, por exemplo, em mecânica, em elétrica, em eletrônica da indústria, onde que isso estava no alvorecer, depois passar por informática, tudo isso no final da década de 80 mesmo e no início da década de 90. E passei por uma escadinha também, que hoje também não é tão fácil de fazer. Eu passei por cursos de aprendizagem industrial, eu passei pelo curso técnico, aí eu passei pela graduação, eu passei pela pós-graduação, e tudo isso dentro do ambiente industrial, trabalhando e estudando, e de repente você se olha e você fala, puxa, eu já estou há algum tempo dentro dessa indústria. E depois dessa formação, entrei nas empresas e nas indústrias fazendo também uma escadinha. Aí eu comecei trabalhando como um eletricista, depois eu passei por uma assistência técnica, e fui passando áreas de engenharia, etc. E eu gosto de explicar mais ou menos um contexto assim. Eu tive o privilégio de, ao iniciar minha profissão, trabalhar 10 anos na área de manufatura. Então eu me tornei um especialista em máquinas e células de produção. Uhum. Então esse foi um primeiro momento da minha vida profissional atuando em tudo isso. Então, desde a eletrônica, a automação, quando se falava pouco em automação, era mais eletrônica mesmo. Tudo isso no início da década de 90. E depois desses 10 anos, eu tive o privilégio de receber uma proposta de trabalhar em processo. Uhum. E aí eu fui para o setor sucroenergético, né? Eu caí dentro do setor sucroenergético, já com uma bagagem de manufatura, mas sem conhecer a usina. E aí fiquei durante 20 anos trabalhando com isso, né? Então, inclusive trabalhando na Fertron. Exatamente. Né? Passei por praticamente 10 anos dentro da Fertron, né? Foi um período fantástico, de grande aprendizado e passei por todo esse momento. E atualmente eu coordeno um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, que é um instituto de tecnologia do Senai, de Sertãozinho, voltado a soluções de fronteira tecnológica para o setor de bioenergia, especificamente para o setor sucroenergético. Então toda uma fronteira, todo um conhecimento passando por energia, bioenergia, biocombustíveis, eletrônica mesmo, né? Digitalização, hoje está dentro de um instituto de tecnologia. E a gente tem esse privilégio de estar aí fazendo e trabalhando diretamente com esses modelos de engenharia. Excelente. E eu lembro do Venturelli há 15 anos atrás, quando eu comecei na Fertron, né, Venturelli? Você já era gerente de engenharia. Exato. Na época, já tinha subido parte da sua escadinha. E eu lembro que a gente já falava em DCS, a gente já falava em MES. Exato. Já se falavam em muitas coisas que hoje, vamos falar assim, não estão ultrapassadas. Muito pelo contrário. Os conceitos eu vejo que continuam de uma forma um pouco diferente, porque nós já estamos a nível de controle avançado, mas toda a base eu aprendi lá com vocês, naquela época. Isso mesmo, A questão da engenharia de automação em específico, que seria o controle do processo, como você mesmo bem disse, toda essa tecnologia, ela não saiu de moda, pelo contrário, ela está aí. Existe uma questão do amadurecimento. E eu gosto de falar do setor que eu milito nele, né? Que é o setor de bioenergia, é um setor fantástico, com tantas possibilidades. Ocorre que nem todos os setores são iguais. Uhum. Então, quando você vai olhar, por exemplo, um setor de papel e celulose, um setor de petróleo e gás, é claro, você tem maturidades diferentes, porque o capital intensivo de investimento é diferente. Mas tudo isso chegou ao setor de bioenergia, ao setor sucroenergético, né? Então, quando se fala mesmo, por exemplo, DCS já existe setor sucroenergético, controle avançado, otimização em tempo real,
A gente já vê gêmeo digital dentro do setor. Enfim, tem um conjunto de tecnologias. E essas tecnologias, mais uma vez, elas estão amadurecendo. Elas não saíram de moda, não vieram, não tem outras substituindo elas. Pelo contrário, elas estão cada vez mais evoluindo e cada vez mais necessárias. Um setor que precisa de cada vez mais estar otimizado, né, com alta rentabilidade, e essa tecnologia que ajuda realmente a fazer isso acontecer. E nós estamos aí falando transformação digital, essa com certeza é a realidade, mas é o que eu falei, eu já vejo isso acontecendo ao longo dos anos, existe essa evolução que você está comentando, então assim, me explica um pouquinho de como mudou. Onde a gente está agora posicionado a nível de automação e onde a gente vai chegar? Tá. E eu dei aula durante 12 anos na faculdade. Eu já estou afastado um pouquinho e eu gosto de contar um pouquinho a história. Sim, né? Então eu vou contar uma história assim. É muito interessante que na década de 90, né, vou contar uma história para chegar onde nós chegamos, assim, de uma forma bem breve, alguns blocos. A década de 90 foi marcada, principalmente na área de automação e controle de processo, com a entrada dos computadores no chão de fábrica. Isso foi uma novidade, as pessoas não acreditavam que, por exemplo, você teria um Windows, um computador, um PC dentro da fábrica, controlando máquinas e processo, né? Então, esse foi um grande impacto que aconteceu na época, na década de 90. Então, isso moldou e mudou o que a gente entendia sobre automação industrial. Depois, no início dos anos 2000, teve uma grande mudança. A tecnologia não era nova, como nós estamos dizendo, que eram as redes de comunicação. Só que no início dos anos 2000, as redes de comunicação, elas proliferaram de uma tal forma que ela mudou de novo a forma com que você entendia a automação. A troca de dados era muito grande. E isso aconteceu e impactou. E aí, quando eu já puxo para cá, depois dos anos 2010, entrando em 2012, né, quando aí a gente tem, de fato, a internet dentro da fábrica, tecnologias habilitadoras, como, por exemplo, nuvem, computação em nuvem, IoT, internet das coisas, aí muda-se completamente o quadro. Porque aí eu não deixo de fazer o que eu já fazia, só que eu mudo o degrau. Eu começo a trabalhar com muitos dados, com muita digitalização. E isso começa a me abrir fronteiras e oportunidades que antes eu não via. Então, o meu mundo passou a ser o mundo dos dados. Então, a digitalização e toda essa coisa de indústria 4.0, na verdade, é trabalhar com dados. Essa é a grande maestria. E essa é a grande fronteira que nós estamos vivendo hoje, porque isso não está pronto. Verdade. Estamos construindo isso, tá? Então, esses são, assim, eu gosto de falar sobre esses 3 grandes momentos da indústria, estão separados aí por mais de 30 anos, mas isso moldou completamente o setor, completamente a área industrial, né, que são os computadores, as redes industriais, e hoje é a digitalização, de fato, que está aí. E eu acho importante a gente frisar, igual você falou nessa questão dos dados, mas a gente tem que ter instrumentação para isso. Então... Exatamente. Eu tenho que medir, eu preciso de informações, eu preciso de dados. E sem eu medir, sem eu ter instrumentos, e cada vez eu exijo mais que esses instrumentos sejam mais acurados, né? Eu tenho informação real, né? E eu tenho que conseguir fazer isso. Isso, mais uma vez, né? Eu vou tentar usar esse termo. E nada disso saiu de moda. Eu preciso de fazer instrumentação, eu preciso de fazer controle de processo, eu preciso de colocar controladores. A camada da automação, ela continua existindo e tão importante e cada vez mais. A digitalização, na verdade, ela é uma camada que ela vem complementar e colocar a gente num outro patamar. Sim. Mas é fundamental ainda a infraestrutura da automação e controle, com certeza. E eu vejo, pelo menos na Fairtron, a tendência de mercado também com relação a essa parte de instrumentos transmissores, medidores, pH, etc. O nível, o volume de vendas vem numa crescente tão grande, acompanhando essa situação do mercado, e é exatamente isso. Se a gente não construir essa base, a gente não consegue evoluir para um próximo passo. Então, eu sinto que no setor sucroenergético existem diversos clientes, existem grupos que já estão num nível muito avançado. A gente tem aí 15 grupos hoje que dominam o mercado, que tem praticamente 49% do market share. Market share não, que tem da produção, vamos falar de etanol hoje. Mas, e os 51%, que são grupos menores, familiares, eu vejo que tem
ainda muitas fases que a gente tem que implementar para chegar nessa camada. Sim. E é um processo. Sem dúvida, sem dúvida. É uma jornada. Uma jornada. E essa jornada dessa transformação digital, que tanto se fala hoje, né? Ela tem alguns critérios bem básicos. E o primeiro critério é exatamente esse: é você automatizar. Você primeiro precisa de automatizar minimamente a sua planta. Isso não tem como. E é bem mais o nível hoje da automação, bem maior, minimamente. Isso é porque você mesmo está dizendo que você já sente o impacto das vendas vem aumentando, e é natural na linha do tempo. Por quê? Porque cada vez mais, ainda que a empresa, vamos dizer, ela tem que pensar um pouco mais no investimento, mas ela tem que passar pela automação. Sim. Então ela tem que fazer automação. Depois da automação, ela tem que passar pelo processo da otimização. Porque a automação, o que acontece? A automação, ela viabiliza a planta, ela viabiliza o negócio industrial. Mas a sua lucratividade, ela não quer dizer necessariamente que ela está saindo da automação. Um exemplo prático é que ainda existem algumas usinas que têm um amadurecimento ainda não tão alto em automação, onde ela tem um bom nível de automação, mas ela tem uma eficiência industrial baixa. Uhum. E por que isso acontece? Porque quando você faz uma automação, o próximo nível é otimizar. O que é otimizar? É você tirar o máximo desse ativo do controle operacional e colocar ele no patamar que ele foi projetado. Uhum. E aí sim, o seu lucro começa a aparecer. E a partir da otimização, aí sim, uma vez trabalhando com dados, que é esse momento da digitalização, sou eu trabalhar de uma forma diferente. As minhas estratégias e tomadas de decisões, elas vão ser baseadas em analíticos. Então eu vou analisar e ver coisas que a automação por si só você não consegue ver. Por exemplo, se você vai tomar uma decisão de subir ou descer uma produção, uma geração de energia elétrica no setor, antigamente isso era quase que empírico. Isso vinha muito da expertise de quem estava por trás tomando a decisão. Hoje não. Hoje, através de dados e sistemas analíticos, eu consigo, por exemplo, prever o futuro. E esse é um grande fato. Eu consigo, através de modelagens, por exemplo, uma regressão linear, isso para a gente ficar num conhecimento técnico, eu consigo analisar através de um histórico de sistema de falar assim, olha, eu vou ter uma janela de oportunidade nas próximas 2 horas de elevar uma geração, por exemplo, em 4% na venda de energia elétrica. Uhum. Isso representa lucratividade ao final de uma safra. E como é que eu consigo fazer isso? Através de dados, de sistemas analíticos. Então, essas camadas eu tenho que seguir. Se eu não otimizei, não adianta o sistema mostrar para mim que eu sou capaz de aumentar, porque o sistema não vai ter capacidade para fazer isso. Então, você tem que seguir essas regras, e essas regras fazem com que você chegue no ponto máximo de produtividade e lucratividade da sua fábrica. Tá. De uma forma resumida, vamos falar nessa construção. A gente está falando, então, instrumentação, PLCs, controles, ERPs, KPIs, e aí a gente entra no controle avançado. É isso? Por exemplo, quando eu falo em otimização, para a gente falar um pouquinho de ferramentas, uhum. né, que o pessoal gosta muito disso, né? E a usina já está tendo isso, né? Mais uma vez, essa tecnologia, ela não é uma tecnologia, ela não é uma tecnologia nova. Ela já existe, inclusive, há bastante tempo. Ela é bem madura em setores como, por exemplo, o petróleo e gás. Mas o setor hoje, ele se beneficia disso, até por ser um setor de biocombustíveis, por exemplo, né? Então, uma das primeiras tecnologias tão importantes para você começar é o APC. É o APC. O que é o APC? É o controle avançado do processo. O que é o controle avançado do processo? O que é comum na indústria, de qualquer indústria de processo e no setor sucroenergético? Eu tenho as minhas malhas de controle a partir dos meus PLCs, como por exemplo, tá? E eu tenho o famoso PID, o controle proporcional integral derivativo, que é um algoritmo que existe há muitos anos, extremamente confiável, maduro. Só que o PID, ele é um algoritmo que ele foi criado em uma época onde a dinâmica de processo era uma dinâmica que ela chegava no limite dela e estava tudo bem. Estava funcionando a minha planta, eu estava tendo a minha lucratividade planejada, só que hoje mudou. Hoje eu preciso de coisas muito mais avançadas porque eu preciso de uma dinâmica muito mais rápida. Uhum. Então, a primeira tecnologia
que eu comecei a colocar foi sistemas multivariáveis. Então, o que o APC ele faz? Ele enxerga as outras malhas e faz uma coisa que no setor cicloenergético, e eu arrisco dizer que é o maior problema, que é a variabilidade. Qual o problema do setor cicloenergético? A variabilidade. Haja vista que o grande problema do setor cicloenergético, a indústria, ela deriva de uma área agrícola. Quando eu corto a cana e coloco ela dentro do pátio, né, ou eu começo a moer, cada dia é de um jeito. E isso gera uma variabilidade industrial que é o inimigo do lucro seu no final do produto. E o que o APC faz? Ele já ataca imediatamente isso. Ele diminui a sua variabilidade. Mas isso não basta. Então, depois que você diminuiu a variabilidade, você tem que enxergar a planta como um todo. O que é enxergar ela como um todo? Ela foi projetada para produzir uma X quantidade de cada produto, por exemplo, de etanol, de açúcar, de energia elétrica. E é difícil você criar o balanço de tudo isso hoje. Então, o que eu coloco? Aí eu coloco mais uma camada, eu coloco os RTOs, os sistemas de otimização em tempo real. O que o RTO faz? Ele vai enxergar todas as malhas, tanto as malhas de P&D quanto as APCs. E vai colocar isso dentro de um ponto que a gente chama de ponto ótimo. E ele vai ficar, na prática, o que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar tentando puxar essa produção. Então, quem está supervisionando a produção, ele vai estar sempre enxergando os gargalos e as oportunidades de aumentar a produtividade. Isso, leia-se, pode ser um tratamento melhor do caldo, colocar um pouco mais de cana, acelerar um pouco mais a moagem, eu posso diminuir o tempo de fermentação. Nossa, enfim, abre uma série de possibilidades e o que é mais importante, com tecnologia que está na ponta dos seus dedos. Você pode tomar decisões rápidas e mais assertivas, né? Então, essa é uma das grandes mudanças. Então, isso é o arcabouço da otimização de processo no setor industrial. E eu vejo que essa tecnologia também, hoje, a gente que é fabricante, né, de PLCs, de controles, e eu vejo que ela está muito mais acessível. Antes a gente achava que é muito caro, vai vir, porque os softwares não são baratos. Você pega software de supervisório, Sim. Não é barato. Mas eu vi que essas, vamos falar, IAs que estão vindo, elas estão vindo num custo-benefício muito bom. E nós estamos trabalhando também justamente para fazer a implementação disso, junto com os nossos PLCs, de uma forma que seja viável para o cliente, porque senão também a gente não consegue, né, Venturelli? Sem dúvida, sem dúvida. A tecnologia ela tem que ser acessível. Acessível. Esse é um ponto pacífico, não tem como. E você tem que escalar ela. E com o advento, por exemplo, da computação em nuvem, né, que é essa facilidade que eu tenho hoje. Todos nós temos uma computação em nuvem. A gente abre nosso celular, o que nós temos ali é uma computação em nuvem. Isso permite com que seja mais democratizado. Então as pessoas começam a usar isso mais rápido. Eu vou dar um exemplo para você, assim, em termos de número, para você ter uma ideia. Há 15 anos atrás, quando você ia instalar, por exemplo, um APC numa destilaria, só para a gente ficar num exemplo bem prático do nosso dia a dia, você pega lá uma produção de etanol, eu ia colocar um APC, a gente estava falando na época em torno de R$400 mil para fazer um sistema rodar, colocar em operação, e normalmente o sistema ele tem que aprender durante uma safra toda, porque é um sistema de inteligência, tá? Que ele vai aprender e depois ele vai começar a funcionar. Hoje eu consigo rodar esse mesmo sistema em torno de R$80 mil. É claro, eu não vou entrar no mérito tecnológico, tá? Mas é para ter uma ideia de quadro. E isso vai ficar cada vez mais barato. E o que está mudando, né? O que é interessante perceber, que é uma mudança que não está acontecendo no setor cicloenergético, mas é na mudança do conceito do que é automação. É muito comum na informática, na TI, hoje, são os outsourcing, né? O que eu faço? Eu compro um serviço. Eu não compro mais o ativo, eu não compro mais hardware, eu não compro software. Eu uso o serviço, eu alugo. Quanto tempo você quer usar? Eu quero usar, sei lá, 6 meses. Você aluga, quanto é por mês? É tanto. E isso está acontecendo na automação industrial. E essa é uma tendência mundial. Então, assim, a gente vai chegar rapidamente, isso já está acontecendo. Lá fora, isso já está maduro, principalmente em setores como, por exemplo, de capital intensivo, petróleo e gás. Isso vai chegar no setor de bioenergia rapidamente. Então, você, por exemplo, eu preciso fazer uma automação ainda vão ficar na destilaria. Eu não vou comprar mais automação. Eu não vou comprar, eu vou alugar. Então vai ter a mesma empresa de engenharia, só que ela não vai colocar mais o sistema, eu não vou vender, ela vai locar. E ela vai locar tanto o hardware
quanto software. Você acha isso? Seguramente. Isso já é uma realidade na TI. Isso já é uma realidade da TI. Pega aí a IBM. O que a IBM vê? A IBM já não foi a empresa que vendia computadores, né? Qual era o negócio da IBM? Vender hardware. O que a IBM faz hoje? Só vende serviço. Você compra o sistema inteiro da IBM locado. E a automação está caminhando para isso. Mas não é porque a gente está numa tendência de mudança tecnológica tá tão rápido que nós temos que ir se atualizando, e justamente essa questão do outsourcing para o cliente poder ter uma evolução mais rápida, senão ele vai gastar com uma base de hardware, depois ele não vai ter condição, vai demorar 10 anos para fazer uma mudança de sistema. Perfeito, você falou tudo, é uma equação. Por que isso está mudando? Por diversos motivos. Primeiro, porque está ficando muito barato. Segundo, porque as mudanças tecnológicas são muito rápidas. Então, quem produz açúcar, álcool, etanol, energia, seja lá o que for dentro do setor, não tem tempo para ficar pensando nisso. Então, ele precisa de respostas rápidas. E aí, o que acontece? E o fabricante tem uma questão. Quem fabrica tecnologia, quem desenvolve tecnologia você não desenvolve rapidamente. Não. Por mais acelerado que esteja. O desenvolvimento por si só não acontece. Mas para desenvolver tecnologia, no formato antigo, já que vamos dizer assim, alguém tem que pagar essa conta. Quer dizer, o cliente ele tem que ir lá, ele tem que fazer um investimento, você tem que pegar aquele capital, reinvestir ele e desenvolver o P&D dele, né? Pesquisa e desenvolvimento. E aí qual era o problema? Qual é a barreira? Demorava muito. Então você, às vezes, tinha um problema que tinha um ano que era muito ruim de investimento, né? Você não conseguia fazer as vendas, você não conseguia colocar o dinheiro no P&D. Hoje, o que muda? Então o cliente ele quer tecnologia rápida, ele quer resposta rápida, você tem que continuar desenvolvendo com capital seu. Então, o que mudou o formato? Mudou, então tá bom. Então você não compra, você me loca, isso é meu, você usa e eu vou fazer com que esse investimento eu vou cada vez desenvolvendo mais tecnologias. E com detalhe, isso é inovação aberta. Esse é o que muda também. As empresas, cada vez mais, elas nos envolvem tecnologia por si só. Os grandes players hoje, eles podem perceber, eles estão cercados de hubs de tecnologia, que fazem a absorção, colocam dentro dos sistemas deles e colocam no cliente final. Com isso, todo mundo ganha. Isso é a tal da inovação aberta. Isso é uma mudança de mundo. E na automação não é diferente. Isso já está acontecendo lá fora e rapidamente com os grandes players. Posso falar, uma Siemens, uma Emerson, uma Rockwell, eles já têm negócios maduros com esses formatos. Mas tem um porém em tudo isso. Se você não tiver um serviço muito bem organizado, ter uma qualidade da sua engenharia, vamos falar de engenharia porque é o nosso meio, não vai dar certo. Se você não tiver o cliente carteira, e você souber trabalhar isso, não tem jeito, porque também numa situação dessa, e a gente está se estruturando para isso, nós já temos, por exemplo, um COI dentro da Fertron, que nós fazemos atendimento virtual e temos contrato com os clientes, é exatamente isso que você está falando. É uma tendência que diversos clientes estejam dentro da Fertron usufruindo desse serviço, como se a gente estivesse dentro da usina. Só que hoje, mão de obra não é fácil, você sabe disso. Todo podcast que eu converso acaba caindo no problema da mão de obra. E você que trabalha com educação, eu queria que você me falasse sobre isso. Como você enxerga hoje o profissional e se é diferente do profissional lá atrás, vamos falar, 15, 20 anos atrás? Tá, vamos lá. Essa pergunta ela é recorrente. Isso aí, em todo lugar que a gente vai, o pessoal faz esses comentários. E a gente está no dia a dia das empresas, né? E isso não é um privilégio nosso, é um privilégio de todos os locais, todo lugar que você vai hoje. Não importa se é uma empresa de engenharia, se é numa usina, se é numa indústria. Isso é ponto pacífico, né? Então todo mundo tem uma reclamação. Eu não acho pessoas não estão formadas, ou as pessoas não querem vir trabalhar aqui, ou não consigo mais encontrar, enfim. Bom, é importante entender
que nós estamos passando por lacunas de revolução. Uhum. Então, assim, nós estamos aí. Isso é uma coisa meio estudada, emblemática, mas a gente está passando por um vale. É uma mudança. Nós estamos passando pela quarta revolução industrial. O que é importante entender? Que isso não é uma novidade. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal fala como se nunca aconteceu isso. Se você for estudar a história das revoluções, isso sempre aconteceu. E por quê? Porque há um hiato do antigo, do novo, do antes e do depois. E isso está acontecendo. Então, o que eu tenho? Eu tenho o antes, que é o que está posto. Quem está aí no mercado de trabalho, né? Quem está trabalhando? De repente, quem está aí não está dando mais as respostas que eu preciso hoje. Uhum. E às vezes não é nem porque você precisa, mas você tem uma expectativa tão grande. Haja vista a quantidade de tecnologia que você tem, que você fala, poxa, e agora? Eu não consigo achar gente para trabalhar com isso. E você começa a sofrer com aquilo. E as pessoas que estão vindo estudando, elas não têm tempo para aprender essa quantidade de coisas. Então, qual é o hiato hoje? É a complexidade, Agatha. Nós estamos vivendo hoje um nível de complexidade muito alto, diferente das outras revoluções industriais. Esse é o ponto. Antes, quando eu tinha lá a primeira, a segunda e a terceira, tudo bem, eu tinha um pool de engenheiros, iam lá, resolviam os problemas, eu colocava uma planta para rodar. Hoje não é tão mais simples assim, porque a velocidade e o nível de complexidade aumentou demais. Aumentou demais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana mesmo eu tive fazendo uma visita numa usina, que nós estamos fazendo um projeto grande, e a pessoa falou assim, ó, estou adorando tudo o que está acontecendo, porém, eu não estou conseguindo tirar os dados do jeito que eu gostaria. Só que esse cliente, essa empresa, essa usina, ele está olhando um banco de dados, com mais de 100 mil registros por dia, e ele quer fazer uma abstração de dados rápida. Eu falei, isso você vai conseguir. Só que para você conseguir, você vai ter que usar algumas ferramentas. Isso, leia-se, inteligência artificial. Uhum. Nós vamos ter que ensinar essa inteligência a fazer. E para você fazer isso acontecer, você vai precisar de pessoas para que saibam usar e treinar essas inteligências. Bom, dito isso, onde eu quero chegar, só para ir fechando para você entender. Nós estamos realmente vivendo um problema. A tecnologia está muito mais rápida do que a nossa capacidade humana de aprender e desenvolver. Essa é uma questão. Outras questões. Trabalhar nas empresas hoje e nas empresas do futuro é muito diferente do que trabalhar nas empresas de 20 anos atrás. Isso está gerando uma confusão danada, né? Então, assim, o trabalhador de hoje que está estudando para se trabalhar na indústria do futuro, ele vai ter uma dificuldade muito grande de, por exemplo, se enquadrar nesses modelos existentes. Esses modelos eles vão ter que ser mudados. Já tem gente pensando nisso, o próprio governo pensa nisso, né? É que não tem uma equação fácil. É uma mão de obra que ela é dinâmica, é um pessoal que está acostumado com o mundo digital, Uhum. Eles querem participar de inovação. Então, e essa mão de obra é uma mão de obra que dificilmente vai trabalhar em operações básicas. Ele não vai sair da frente do computador, vamos falar? Ele não vai viajar para fazer essa assistência técnica no cliente. E isso é um problema que eu tenho. É exatamente o que você falou. Nós temos engenheiros novos, extremamente capacitados para esse mundo digital. Só que ele fala, eu não quero viajar por isso. Caramba, como que a gente vai atender nosso cliente? Certo. Então, hoje, se você pegar o perfil de técnicos dentro da Fertron, são pessoas muito mais experientes. Porque o jovem não quer isso, ele quer estar somente dentro da engenharia. Então, a gente tem uma transição, uma dificuldade nesse sentido também. E eu vejo, se eu tenho isso, todas as empresas têm. Sim, com certeza. Essa transição que você está bem dizendo é exatamente isso. Então, assim, nunca se precisou tanto de pessoas experientes no setor industrial para trabalhar na indústria. Pode parecer, até um contrassenso. E nunca se precisou de tanta gente nova para trabalhar. Só que eles não podem trabalhar sozinhos. Sim. Qual é o hiato que aconteceu aí? Então, as pessoas experientes, elas não estão totalmente educadas para o mundo digital. Muita coisa é muito nova ainda para eles. Quando você olha, por exemplo, um engenheiro de automação que ele não se atualizou
e ele olha uma tela de um gêmeo digital, e o gêmeo digital está emulando inteira a produção da fábrica, ele fala assim, ó, ele está emulando o ano inteiro a produção. Ele fala assim, não é possível. Ele olha porque ele não compreende aquilo, como que aquilo é capaz de fazer. E a geração digital olha aquilo numa tranquilidade muito grande. Só que ele olha para a tela e não entende o processo. Uhum. Ele não entende, tudo bem, legal, tudo, mas... E aí, como... Então, ainda nós vamos ter que viver isso durante um período, a gente não sabe qual é esse período, mas o que é legal entender. E por que isso é natural? E isso vai ser cada vez menor, essa distância. Isso vai diminuir. Por quê? Porque o que vai acontecer? Hoje nós estamos trabalhando com plantas legadas, né? A indústria hoje, os equipamentos e as tecnologias que estão aí, elas estão convivendo com tecnologias muito novas e tecnologias que são já mais antigas. Não quero dizer que é antiga do ponto de vista que é ruim. Só que a tecnologia nova hoje, ela permite, por exemplo, você acessar de forma remota. Você permite você fazer manutenção de forma remota. Uhum. Você permite você colocar sistema de inteligência artificial lá dentro. Então, imagine isso na linha do tempo. Então, daqui, talvez, 5 anos, 10 anos, isso vai ser muito mais fácil. O seu centro de operações e assistência técnica, você ainda vai ter que continuar indo na empresa, ela vai continuar existindo. Isso vai acontecer. Só que isso vai acontecer cada vez menos. Por quê? Porque a tecnologia ela vai permitir com que cada vez eu acesse de forma remota. Isso sem contar nos sistemas autônomos, que cada vez isso aí vem evoluindo cada vez mais. Às vezes a gente não acredita, mas quem viveu a automação, imaginar o que ia acontecer, eu acho que, poxa, mas como que isso aí aconteceu? E aconteceu. Então, assim, tem muita coisa vindo aí. E, assim, essa questão da mão de obra, a gente tem que tentar lidar isso de uma forma bem natural e entender que realmente isso daí está posto. E é um desafio nosso, para vocês que são empresários, né? Para os institutos de tecnologia que trabalham com fronteira, para um Senai educacional que tem esse desafio de formar e colocar essas pessoas no mercado para responder ao mercado industrial. Então, assim, é desafiador. Realmente. O mundo está mudando muito rapidamente, né? Essa é a grande questão. Eu fico, assim, também com a cabeça cheia, porque exatamente isso, a gente se coloca em diversas posições e tentando de uma forma agregar todo mundo. Mas eu vejo, assim, pelo menos dentro da Fairtron, eu vejo as pessoas correndo atrás, tentando, e eu tenho certeza que é o que você falou, esse hiato vai diminuir, com certeza. Sim. Qual o papel do PLC, dos controladores, na automação moderna? Perfeito. Vamos lá. Os controladores, eles evoluíram muito nos últimos anos, muito. E às vezes as pessoas, mesmo quem está na área, não percebe o quão de tecnologia foi embarcada hoje nos controladores. Mas antes eu queria contar uma historinha, que ela é muito legal e tem pouca gente que sabe disso, né? Os PLCs, né, eles foram criados, eles foram desenvolvidos para trabalhar na manufatura, em células de produção, em máquinas. Eles foram criados basicamente para substituir lógicas, porque isso era um grande desafio que acontecia, né? Isso no final da década de 70, início dos anos 80. E o PLC, ele sempre passou por evolução. Para processo, eu não usava PLC. Eu usava os tal dos SDCDs ou os DCS. Então eu tinha esse mundo rodando paralelo. E depois, lá na década de 90, que foram criados os PLCs junto com os conceitos de DCS, que isto é, incorporava as malhas de controle, né? O que é legal saber é que no setor sucroenergético, isso demorou a acontecer. Demorou. Porque o que acontece? O setor sucroenergético ele era automatizado a partir de controladores. Tá? Então isso aí já era uma coisa cultural, principalmente até o final da década de 90. E tá tudo bem, porque funcionava dessa forma e funcionava muito bem. Só que a pressão por tudo isso acontecer era muito grande. Então, na época, final da década de 90, começo dos anos 2000, tinha o CTC, tem o CTC, né? O CTC, só que o CTC tinha uma área industrial cujo objetivo dele, dentre outras coisas, era de trazer fronteiras tecnológicas. E o CTC foi uma organização que colocou o PLC como uma viabilidade dentro do setor sucroenergético.
até mesmo a Fertron, com a ideia de construir, né, os controladores híbridos, né, que foi a parte lógica mais a parte controlador, também deu um salto dentro da usina. Então eu gosto de contar isso por quê? Porque o setor sucroenergético hoje, ele é um usuário de PLCs, mas nem sempre foi assim. E ele começou a usar isso numa linha de investimento, quer dizer, ele começou a puxar essas tecnologias. Dito isso, essas tecnologias evoluíram bastante. Então, o que aconteceu? Qual é o estado hoje? Então, basicamente, o que a gente entende como controlador? Faço automação lógica, tudo bem, e é isso que eu faço. Depois eu venho os sistemas analógicos, depois eu venho as redes. Aí eu coloco as redes de comunicação dentro dos PLCs, e aí eu começo a ter um outro movimento. Hoje eu já tenho os PLCs, como por exemplo, eles já fazem inteligência artificial dentro deles. Eu já coloco sistemas computacionais paralelos dentro deles. Isso é uma coisa que eu não conseguia fazer até pouco tempo atrás. Quando eu falava de APC, que é o controle avançado, e o próprio RTO, eu tinha que processar isso dentro de um computador. Eu tinha que colocar um computador do lado da planta. Hoje eu não preciso. Hoje eu tenho placas já que eu faço o processamento local dentro dos PLCs. Então, esse é um movimento. Depois, eu consigo fazer a computação de nuvem, que é o que a gente chama de processamento de borda, ou edge, dentro do PLC. O que isso é? Na prática, eu consigo fazer os primeiros sistemas analíticos de IA dentro do próprio PLC. Então, esse é um movimento de computação de altíssimo nível e processamento que já tem hoje no mercado disponível e, assim, acessível. E eu queria fechar falando de uma nova tecnologia que está chegando aí, e essa realmente ela vai mexer não só com o setor sucroenergético, mas com todo o setor. Na década de 90, as redes industriais, então assim, qual que é o objetivo da rede industrial? A rede industrial trocar dados entre dispositivos de forma fácil, de forma simples. E assim veio. Veio aí o Profibus, o próprio Modbus, o Profinet, enfim, todo esse conjunto, né, de protocolos. Só que tem uma característica na rede que vai além disso. As redes são chamadas de redes de protocolos abertos. O que isso significa? Que independente do fabricante, eu vou lá e coloco um dispositivo e ele conversa na sua rede, ele se comunica na sua rede. E isso era um desejo de controladores. Então, o que os fabricantes desejavam, principalmente foi um desejo de 10 anos atrás, eles disseram, olha, se eu tenho redes de protocolos abertos que eu comunico com diversos fabricantes, por que os PLCs não podem ser assim? Por que eu não posso colocar uma CPU de um fabricante, um módulo de entrada do outro, um módulo de saída do outro? E isso foi demandado por um consórcio de usuários finais, principalmente o setor de petróleo e gás, né? E isso surge, então, o OPAS, né? Que é o Open Process Automation Standard, que é o padrão de automação aberto. Então, isso chegou nos PLCs. Então, logo, e isso já está funcionando, mas vai escalar. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um sistema central de processamento, não importa o fabricante, ele vai colocar todos os seus processamentos de dados lá, as suas ferramentas, e você vai colocar as entradas, as saídas, os módulos de rede do jeito que você quiser, e o sistema vai funcionar. E só para colocar aí uma informaçãozinha tecnológica, está entrando uma nova tecnologia que vai fazer tudo isso funcionar, que é a tal da orquestração. Então, isso é um termo técnico que agora isso vai entrar isso daí. O que é orquestrar, né? O que é orquestrar? Só eu fazer com que tudo isso funcione de forma sincronizada, o que é melhor. Não sincronizada somente do ponto de vista do controle, mas do ponto de vista dos sistemas analíticos e de inteligência artificial. Então, isso são fronteiras tecnológicas que estão evoluindo e esse é o novo controlador. Isso é o que está chegando aí. Está bem avançado, já existem grupos globais fazendo, no setor de petróleo e gás já estão funcionando testes, né? Inclusive a Petrobras é uma grande demandante disso no Brasil. E se ela for entrar no setor sucroenergético, que é o que vai acontecer, ela vai puxar isso, porque isso tem uma grande vantagem, né? Você usar todas essas tecnologias de forma aberta. Então fica aí um pouco desse conhecimento aí, porque eu gosto de falar isso, porque às vezes você fala, poxa, mas o PLC evoluiu. Evoluiu
e continua evoluindo bastante. Tá? Então, essa é a ideia. Na verdade, o que eu vejo que a gente que trabalha com desenvolvimento P&D, eu vejo o PLC evoluindo, essa orquestração que você está falando, essa integração. No final, eu acho que é essa a palavra. E tudo se conectar, inclusive com a inteligência artificial, porque não vamos falar assim, não é só a Fertron, que é o PLC, são os sensores, é a parte de software, é a IA, que a gente tem que usar uma plataforma, não tem milagre, eu não vou desenvolver uma plataforma de IA, eu vou usar a que já é existente. Sim. E tudo isso de uma forma conectada. Realmente, essa é a tendência que a gente enxerga aí para os próximos anos. E vou fazer outra pergunta muito prática. Um projeto de Digital Twin. Como que implementa? Me explica. Bom, vamos lá. O Digital Twin, né, que é o GEM Digital. Primeiro, o GEM Digital já é uma realidade. Está no setor cicloenergético. Tá. Tá? Principalmente, mas mais na mecânica, na parte, assim, eu vejo, mas ainda tem muito a melhorar na parte da automação. A maturidade ainda não é alta, mas ela já existe para planejamento, já existe inclusive já para verificação do controle operacional. E o que é esse GEM digital? O que é importante entender? O que ele é? Ele é uma representação fiel ao seu ativo. E como é que eu consigo gerar uma representação fiel? Coletando dados. Então eu tenho que sensoriar totalmente o meu ativo. Vamos pegar uma moenda, por exemplo, só para ficar, mas isso é uma usina toda, você pode fazer, ou um equipamento seja, um compressor de ar, você pode gerar um GEM digital só de um compressor, enfim. Você tem que sensoriar ele inteiro. Todas as informações, da entrada à saída, todos os elementos que geram movimentos, que geram operações. E isso leia-se tanto do ativo quanto da operação. As pessoas, os movimentos que o operador faz, ainda que seja no centro de operação, eles são coletados. O que ele faz, como ele é movimentado, o projeto do processo. Então, isso é colocado tudo desse GEM digital. E este GEM digital, ele começa a aprender e você vai modelando como ele funciona. Depois de um determinado tempo de aprendizado, ele é a representação fiel de como funciona esse ativo. Aí você fala, tudo bem, mas e o que eu faço com isso? Aí que é o segredo. Para você fazer planejamento de safra, ainda, na sua grande maioria, eu tenho as planilhas Excel que os experts, que os engenheiros de processo, que os gerentes industriais criaram, e não tem nenhum problema com isso, tá? Isso aí funciona muito bem. Eles vão lá, fazem os balanços de massa, de energia, faz o plano de safra, vai saber quanto que vai moer, ele joga lá uma quantidade de dados, vai modelando, ele tira uma planilha enorme, ele tem todo as informações da safra. E como é que saiu aquela planilha? Saiu de uma série de coisas, de conhecimentos, de balanço, de massa, energia, expertise, etc. O que o GEM faz? Ele faz exatamente isso, só que o GEM ele faz com uma diferença. Ele analisou toda a sua sazonalidade da produção. Então você consegue recortar a safra em determinados momentos, por exemplo, onde é a época que chove mais, aonde que o pulgo diminui, né, da cana, e você consegue saber exatamente o comportamento. E a partir daquele comportamento, você pode fazer planejamento. Depois, você pode conectar ele com a automação e ele vai mostrando se você está chegando no ponto ou não. Se você está atrasado, você está adiantado. E te mostra o gargalo. O que está acontecendo aqui? Você pode fazer com que ele aprenda a safra toda e na outra safra ele pega o aprendizado, por exemplo, das últimas 3, junta tudo e fala, olha, junta com a agrícola e fala, olha, eu quero que você faça um planejamento de safra para mim deste ano agora com essas características. E ele vai fazer para você o planejamento da safra inteiro. O GEM digital é capaz de fazer isso. Você pode colocar funções junto com o GEM digital da manutenção industrial. Você colocar todos os seus ativos, colocar junto com ele e ele analisar, por exemplo, gargalos de produção ou quebras de equipamento que não foram previstas. Ele para o equipamento e ele te fala, você vai ter um atraso e um problema aqui. Aqui é o seu gargalo. Enfim, o que é o GEM digital na prática? Ele é uma representação fiel, de forma digital, do seu ativo. Tá? Isso essa camada digital, a gente chama ela de halo.
É o halo digital. O que ele representa? Ele representa fielmente as informações. E informação é o que eu preciso, o dado é o que eu preciso. Então você imagina o poder que é um engenheiro digital dentro, por exemplo, de uma área de planejamento do setor sucroenergético. Você pode colocar todas as suas informações e gerar o quê? Cenários. Tivemos um problema no ano passado, grande, de queimadas. Isso alterou o perfil produtivo de grande parte de usinas que sofreram esse tipo de problema. E estamos nesse momento. Inclusive, ontem eu quase que não consegui chegar porque a estrada do Paraná para cá foi bloqueada por queimadas. Perfeito, exatamente. E isso interfere diretamente no planejamento produtivo. Isso impacta. Quem utiliza um engenheiro digital, ainda digo, nós não temos ainda uma maturidade alta, mas a promessa tecnológica ela é muito alta. Então você imagina, com uma ferramenta dessa, você vai colocar um elemento adverso e ele vai te projetar toda a parte para frente dos impactos que você vai ter. Com isso, o que eu ganho? Eu consigo tomar decisões de forma antecipada, eu consigo prever, eu consigo acertar logística, planejamento, insumo, tudo de forma antecipada. Isso é ganho de eficiência. Tá? Então isso é o que a tecnologia é capaz de fazer. Eu vou pegar um gancho para falar da área agrícola. Eu tenho uma dificuldade muito grande hoje quando eu vou em cliente, porque a gente faz automação de adutoras da parte agrícola também, e eu vejo muito separado ainda. Por exemplo, existem empresas que são extremamente tecnológicas na parte agrícola, que utilizam algumas plataformas, inclusive utilizam satélites de baixo custo para fazer dashboards, etc. Mas eu chego num cliente e vejo... ele tem um sistema, uma plataforma. Aí eu vou na indústria e vejo outro sistema, outro supervisor, outro... E na minha concepção, eu acredito muito na integração da agroindústria, vamos falar assim. Mas como a gente pega isso desde o pivô, vamos falar assim, até o final, até a saída do açúcar. Então, eu ainda vejo uma dificuldade muito grande nesse sentido. Vamos lá. Essa pergunta é muito interessante e o pessoal faz bastante. E nós estamos falando disso aí da agrícola do setor sucroenergético. Sim. Primeiro nós temos que entender o negócio, né? Eu sempre falo pro pessoal, não se impactem, porque às vezes você tem que entender como que funciona o setor sucroenergético. Nós temos que entender que 60% do setor sucroenergético é agrícola. Sim. 60% da usina, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 60%. 30% é indústria. Os outros 10% é administração, se quiser o que for. Essa é a grande verdade. Então, só pela forma dimensional, já dá para ver onde você está pisando. Então, peraí, se 60% é agrícola e usina é cana, indústria é cana. Então, tudo que você coloca no capital de investimento intensivo na agrícola, reverte em lucro. Então, eu até brinco, é difícil competir com a agrícola. É claro, porque a tecnologia, ela chega e ela é nova e ela gera um tipo de valor, por exemplo, ela vai para a agrícola. Eu não vou entrar no mérito se é certo ou errado na questão, é dividido, não mexe com a agrícola, não mexe. Eu tenho usinas que eu vou, que é fácil, é fluido a indústria com a agrícola, e tem usina que não, tem usina que não, deixa eles para lá, enfim. E tá tudo bem, e isso aí faz parte de uma cultura, de um setor tão maduro quanto. Mas o fato é que, primeiro, é difícil competir. Então é isso. Então por que existe esses desníveis de investimento? O primeiro é por esse motivo óbvio. Então toda a tecnologia que chega e ela promete e ela entrega valor, aonde você realmente vai ter uma agrícola mais saudável, né? Eu vou conseguir entregar mais cana, né? Por hectare, etc. E tudo isso, é claro, o capital vai para lá. O capital vai para lá. Ali... É quase que imediato já o resultado. É difícil competir, tá? E aí vai sobrando para a indústria, né? Vai sobrando para a indústria, essa é a grande verdade. E ainda a indústria, ainda acho que ela é salutar, né? Porque ela tem o amadurecimento na gestão dos ativos das indústrias do setor sucroenergético, elas evoluíram sobremaneira nos últimos 20 anos. Então existe já uma gestão fantástica em relação a isso, né? Mas competir é difícil. E eu vou fazer uma parte que o pessoal me pergunta, a mesma coisa que você me perguntou, com relação à TI, né? O pessoal fala, poxa, mas parece que é mais fácil a TI aprovar projetos do que a própria automação. Eu falo, mais uma vez, é a mesma coisa. Eu gosto de dizer o seguinte, imagina que o setor sucroenergético, uma usina inteira, então vamos pegar uma usina
agrícola, indústria e tudo mais. Imagina que ela é um navio. Ele é um navio, tá? Gente, para comandar esse navio, é a TI que comanda. Querendo ou não, gostando ou não. O que está comandando esse navio inteiro é a TI. Hoje, nós não conseguimos administrar uma empresa sem TI. Verdade. A TI é estratégica. Tá? Então, não adianta querer competir. Mas a automação é tão importante quanto. Ninguém está dizendo que ela não é importante. Ela é importante. Só que ela está na camada industrial. Então, ela faz parte da infraestrutura de produção. Por isso que existem as pessoas que cuidam disso, tá? Então, assim, a partir do momento que você entende isso e em camada que está, é onde que os seus projetos eles têm que ser estratégicos. Por isso que você tem que gerar valor com a automação. Ela tem que ser justificada, porque ela vai ter que competir. É verdade. Entendeu? Isso é importante entender. E aproveito e mando um abraço para os meus amigos, para o Sérgio Galinari, para o Alan Fayad do Grupo Santa Terezinha. e é exatamente isso, por exemplo, eles têm toda uma gestão corporativa de TI e automação. Exatamente. E isso depois ramifica para as usinas em si. Exatamente. Eu costumo dizer assim, não existe nada de errado. É que as pessoas, a maioria das pessoas tem que entender que todas as camadas, porque o setor energético é um setor complexo, né? Então e é de capital intensivo. Então você tem que entender como que isso aí funciona, porque os resultados têm que aparecer em qualquer modelo de investimento, né? Então a automação não é diferente. Um dos grandes debates em torno da automação é o impacto no mercado de trabalho. O que você entende? Será que a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos? Essa é a pergunta bola da vez. Já está roubando, mas eu vou explicar isso para vocês. Mais uma vez, se a gente for entender a história das revoluções industriais, sempre aconteceu isso. Porque a revolução não se chama revolução à toa, né? Nós estamos deixando o antigo e entrando para uma nova era. E nós estamos, assim, experimentando algumas sutilezas que talvez a gente não perceba. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em relação ao que é o desemprego real, que a digitalização está trazendo no nosso dia a dia. Por outro lado, a quantidade de oportunidades que está chegando. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente usa e é do nosso dia a dia, das empresas, das indústrias, o BI, né? Aquele monte de telinhas, né? Os Power BIs da Microsoft, enfim, eu uso aquilo ali virou uma ferramenta hoje. Assim como eu usava a planilha eletrônica 20 anos atrás, o Excel, ok? As empresas que usam, imagina, o que é o BI? O que é o BI? O BI é um resultado analítico de dados. O BI, de forma direta, ele desemprega analista de dados e gerente de nível médio. A gente não percebe. Não percebe. Mas o BI, ele faz simplesmente isso. O que o analista de dados faz na empresa? Analisa dados. O que o BI faz? Entrega o dado. O gerente médio, normalmente na empresa, ele vai fazer o quê? Ele pega o dado do analista e te indica uma direção. O que o BI faz? Pega o dado e te indica uma direção. A gente não percebe, mas essas camadas elas já estão sendo achatadas. Já existe um desemprego enorme em função disso. Só que a gente não percebe. É verdade. Então, isso já está acontecendo. Isso é sutil. Essas tecnologias, a gente imagina que às vezes a gente vai colocar um PLC, uma rede industrial conectada com satélite, e isso vai desempregar. São coisas muito mais simples que desempregam. Então, esse é um exemplo clássico que eu gosto de mostrar, que são ferramentas do nosso dia a dia, que eu, por exemplo, não preciso de analista de dados mais. O sistema já me entrega isso de forma pronta. Tá? Agora vamos ver o outro lado. As oportunidades. A quantidade de oportunidades que estão se abrindo para as mesmas profissões clássicas. Gerentes de nível médio mesmo, gerentes de nível alto, gerentes industriais, a automação, manutenção. Mas o que você precisa de fazer? Você precisa de se preparar. De que forma? Estudando dados. Se o BI está lá entregando dados analíticos, você tem que saber usar isso. Com certeza. Você tem que saber o que é a ciência de dados. Você tem que saber como que o dado é tratado, como que eu entrego. E por que eu tenho que aprender isso? Esse é o ponto que as pessoas não entendem. Você tem que aprender isso, primeiro, por causa da complexidade.
você tomar uma decisão hoje de manutenção no setor sucroenergético, ainda que seja, se você vai parar um gerador ou não, que hora você vai parar ele ou não, e o que você vai fazer com ele, isso não é mais uma situação corriqueira. Não. Isso é uma ação planejada. Então, o que eu tenho aí? Qual é o meu principal elemento? Complexidade. Como é que você lidar com complexidade? Com ferramenta. Dados estão lá, é um lago de dados. Então, como é que você vai trabalhar isso? Trabalhando a complexidade. Como? Com ferramentas. Então, você tem que saber usar dados. Como é que você faz isso? Aprendendo a usar dados. Ciência de dados. Analíticos. Quais são os algoritmos que eu vou usar? Não sei. Uma regressão linear, um sistema que vai me prever o que eu tenho que fazer. Como é que eu vou... Previsibilidade. Previsibilidade. Por exemplo, seja lá. Você baixa a sua moenda, o processo, até para não parar, vai diminuir. Não é. Isso é complexidade. É Então você tem que lidar. E o segundo fator, tempo. Se você não conseguir saber trabalhar com a quantidade de dados que existe com ferramentas, você vai se perder no tempo. E hoje não tem mais tempo para isso. Como eu disse do gerador. Tudo bem, você olha aquilo, não é corriqueiro, mas tem que tomar decisão rápida. Uhum. Você não tem mais um dia para você olhar lá e falar assim, eu vou fazer isso. Não existe isso mais. Você entra lá, tem que fazer uma análise e falar assim, eu vou fazer isso, isso, isso. E como é que você lidar com isso? Ferramentas. Então, o que as pessoas têm que fazer? Manutenção preditiva. Então, o que as pessoas têm que se fazer? Elas têm que se prepararem. E isso abre um conjunto de oportunidades que talvez as pessoas ainda não estão conseguindo olhar. Então, elas estão muito mais preocupadas com o problema, vamos dizer assim, poxa, está desempregando, a automação está chegando, a digitalização, a própria inteligência artificial, né, como um todo, mas não é. São as oportunidades que estão chegando. Isso em todas as profissões. A gente está falando só de engenharia, mas todas as profissões em geral. Então, assim, esse seria, assim, o ponto importante. Então, assim, o desemprego ele existe porque eu estou deixando o velho, mas está chegando o novo. E as empresas estão precisando de pessoas em todas as áreas, sem exceção, que conhecem dados, que sabem utilizar essas ferramentas. Tá? Então fica aí uma dica para vocês aí de como que isso daí está acontecendo. O mercado da educação, a gente está falando esse ano de 848 bilhões, um crescimento aí de quase 17% ao ano. E isso a tendência, numa projeção, é chegar nos próximos anos em 30%. Então, assim, é um dos mercados aí que mais vai crescer nos próximos anos, justamente por essa quantidade de dados. Com certeza, e isso só tende a crescer, porque a gente agora tem dentro dessa equação a questão da mudança tecnológica rápida. Então, assim, eu costumo dizer que a única educação que existe é a educação continuada. Porque você não pode parar mais, você não pode se dar o luxo, não existe isso mais. Não. Então, assim, você aprendeu um sistema analítico hoje, tudo bem, daqui você tem que se preparar, se eu estou na indústria, o que está acontecendo, eu tenho que estar atento, o que eu preciso de fazer para gerar valor do meu... Não tem como. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, é um mundo rápido, né? E a gente não adianta, né? Temos que correr atrás disso. Verdade. Márcio, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui. Ter um pouquinho do seu conhecimento, eu acho que elucida muito, casa muito com o que a gente que é uma empresa de automação, tecnologia, e onde as pessoas, depois a gente vai colocar lá, se tiver um QR Code, o seu LinkedIn, o seu perfil para que as pessoas possam seguir. E vamos fazer o encerramento. Eu gostaria de agradecer a todos que vêm acompanhando a gente. Realmente, assim, o canal da Fertron está me surpreendendo. Nós passamos de 1,5 milhões de visualizações. Legal. E está crescendo muito. Para um mercado extremamente nichado, vamos falar assim, sim, eu vejo que tem muita demanda por conhecimento técnico. Então, isso é muito legal, me deixa muito orgulhosa. E muito obrigada a você que está acompanhando a gente. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, por favor. Eu te espero lá. Muito obrigada. Obrigado, Acta. Foi um prazer e eu desejo muito sucesso a vocês e eu espero de alguma forma ter contribuído aí com esse material e fico à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada.